GTO, Great Teacher Onizuka Eikichi. Onizuka é um ex-líder de gangue de 22 anos, virgem, preguiçoso, meio pervertido e totalmente fora do padrão, e decide virar professor. A premissa parece uma comédia qualquer, até que você percebe que os alunos da escola onde ele vai parar são verdadeiros demônios sociais, manipuladores, traumatizados, perigosamente inteligentes e determinados a destruir qualquer professor que cruze o caminho deles. Só que Onizuka não é qualquer um. Em vez de seguir as regras do sistema, ele quebra todas elas, às vezes literalmente, usando porrada, psicologia de rua e até se jogando de um prédio se for preciso, tudo para salvar um aluno. E enquanto parece um idiota na superfície, você começa a perceber que ele é a única figura adulta realmente confiável da escola. E o motivo que fez ele querer virar professor vai te fazer pocar de rir. É tão absurdo quanto genial, e só mostra o quanto essa obra mistura humor, crítica social e emoção como poucas conseguem. GTO é sobre ensinar, mas mais ainda, é sobre curar. E você só entende isso quando percebe que os verdadeiros vilões da série talvez não sejam os alunos rebeldes, mas sim os adultos covardes que se escondem atrás da autoridade. Hanma meio Hanma Saotome é um jovem artista marcial prodígio, que se transforma em garota toda vez que entra em contato com água fria. Água quente, ele volta ao normal. E esse é só o começo do caos. Tudo começa quando ele e o pai caem em fontes amaldiçoadas na China durante um treinamento, e Hanma acaba herdando uma maldição que muda, literalmente, a forma como ele vai encarar o mundo. E o mais curioso, essa transformação, que parece só uma piada, acaba revelando camadas emocionais e identitárias que a série vai explorando com uma leveza surpreendente. A história engrena de verdade quando Hanma descobre que está prometido em casamento a Akane Tendo, uma garota tão teimosa e orgulhosa quanto ele. O problema? Os dois se detestam, ou dizem se detestar, mas a cada episódio surgem momentos em que fica impossível saber se é ódio, orgulho ou algo mais. Com personagens que parecem ter saído de um circo de artes marciais insanas, incluindo um rival que só ama Hanma na forma feminina, sem saber que é ele mesmo, um panda gigante que é o pai do protagonista, e uma ex-namorada chinesa que o quer de volta do jeito que ele era, Hanma 1 e 2 é um caos encantador. E o mais maluco, quanto mais a história avança, mais você se pergunta se essa confusão toda não está escondendo uma história de amor muito mais profunda do que parece. Sun Ken Rock. Ken é um delinquente japonês que decide largar tudo e ir para a Coreia do Sul seguir o amor da sua vida. Yumin, uma garota por quem ele é completamente apaixonado. O plano era simples: encontrá-la, se declarar, viver uma vida tranquila. Mas o destino e a máfia tinham outros planos. Pouco depois de chegar, Ken acidentalmente acaba se tornando o chefe de uma gangue local, mesmo tentando fazer o bem. E aos poucos, o que começa como um mal-entendido vira uma escalada brutal rumo ao topo do submundo coreano. O mais insano, Yumin trabalha como policial e odeia criminosos com todas as forças. Ela nem imagina quem Ken realmente é, e cada passo que ele dá o aproxima mais da verdade e do abismo. Sunken Rock mistura comédia, drama, violência gráfica e romance com um traço absurdamente detalhado que te prende já na primeira página. Mas não se engane, o desenvolvimento psicológico de Ken é tão intenso quanto suas lutas, e chega um momento em que você começa a se perguntar quem ele realmente se tornou, um herói com métodos extremos ou um vilão com boas intenções. Shichi Tuhige Gorilla to Watashi. Após perder a mãe em um acidente de trânsito, a pequena Michiru, de apenas 5 anos, se vê jogada num mundo silencioso e difícil de entender. Mas então surge Kuji, o irmão mais novo de seu pai, um homem desajeitado, barbudo e com cara de gorila, que se muda para a casa da família para ajudar. Michiru, desconfiada, o apelida de Ri de Gorila logo de cara. O que começa como uma convivência forçada entre dois completos estranhos se transforma lentamente em algo especial. Uma relação afetuosa, confusa e cheia de aprendizados que parece mais de irmãos do que de tio e sobrinha. No meio da dor,
da saudade e da estranheza, nasce uma conexão singela, construída com silêncios, brincadeiras improvisadas e uma convivência cheia de tropeços emocionais. Shichi Tohige Gorilla to Watashi é uma história sobre reconstruir laços quando tudo parece perdido. Uma narrativa sensível e realista sobre a infância, o luto e o tipo de amor que não vem do sangue, mas do cuidado diário. Bokurano. Um grupo de 15 crianças entra por curiosidade em uma caverna durante as férias de verão e encontra um homem estranho que lhes propõe um jogo: pilotar um enorme robô para defender a Terra de invasores misteriosos. Parece um típico anime de mechas, mas essa impressão não dura mais que alguns minutos. O que começa como uma aventura inocente rapidamente se transforma em uma experiência sombria, dolorosa e filosófica, onde cada batalha traz consequências reais e irreversíveis. A obra não tem medo de olhar para o abismo, nem de fazer perguntas que vão além da ficção. O que é sacrifício? O que é valor? Quem merece continuar vivo? Com um traço simples que contrasta com a brutalidade emocional da narrativa, Bokurano não oferece conforto. Ele te faz pensar, questionar e até duvidar da ideia de herói. É daqueles que ficam com você muito tempo depois de acabar. E quando acaba, você entende que nunca foi sobre o robô. Natsu no Zenjitsu. Quando um estudante de arte conhece uma mulher mais velha e independente, a conexão entre eles acontece como um raio em céu limpo. O que começa como um romance leve, quase casual, aos poucos se transforma em algo muito mais íntimo, cru e real, como se cada gesto, cada silêncio entre os dois fosse uma pincelada num quadro que só vai se revelando com o tempo. Natsu no Zenjitsu é uma história sobre amor, mas não aquele idealizado. É sobre as pausas, os desencontros, os momentos de ternura que surgem entre feridas ainda abertas. A relação entre os protagonistas não segue fórmulas. Ela é imperfeita, bela e dolorosamente humana. A arte acompanha essa delicadeza com uma sensibilidade absurda, quase cinematográfica. E enquanto as estações mudam lá fora, você começa a perceber que o que está em jogo aqui é o que sobra quando o verão acaba. Uma obra que fala de amor como só a vida real sabe falar, sem garantias. Spirit Circle. Fuuta é um garoto comum, até o dia em que uma nova aluna chega à escola e, com um único olhar, faz algo despertar dentro dele. A partir daí, sua vida vira de cabeça para baixo. Não por monstros nem por magia óbvia, mas por memórias de vidas passadas que começam a invadir seu presente. Cada capítulo é como abrir uma porta para uma era diferente, onde as escolhas de um passado esquecido continuam ecoando no agora. Spirit Circle não é só uma viagem por reencarnações, é um mergulho nas dores, nos erros e nas marcas que a alma carrega de existência em existência. Com uma narrativa que mistura comédia, ação e drama existencial, a obra vai te fazendo perguntar: se você pudesse reviver suas vidas anteriores, o que descobriria sobre quem você realmente é? E mais importante, como perdoar alguém que te feriu há 1000 anos? Spirit Circle é sobre ciclos e sobre como, às vezes, é preciso quebrá-los para finalmente seguir em frente. The Voynich Hotel. Bem-vindo ao Voynich Hotel, um resort decadente em uma ilha praticamente deserta no Pacífico Sul. O lugar é administrado por um ex-lutador mexicano aposentado, mantido por 2 empregadas de aparência enigmática. Se parece o início de um pesadelo surreal, é porque, de certa forma, é. Taizou Kuzuki, um turista japonês tentando fugir de um passado sombrio, chega à ilha em busca de tranquilidade, mas o que encontra ali é um emaranhado de personagens tão excêntricos quanto perigosos, e uma rotina marcada por eventos estranhos, encontros improváveis e relações que beiram o absurdo. Logo, ele está envolvido até o pescoço nos mistérios e nas confusões da ilha. E quanto mais tenta ajudar, mais se complica. Mas The Voynich Hotel surpreende ao equilibrar o nonsense e o cômico com momentos de afeto genuíno. Conforme o passado de Taizou começa a alcançá-lo, são justamente essas figuras bizarras que se mostram dispostas a protegê-lo, como se aquela ilha esquecida pelo mundo tivesse criado, aos trancos e barrancos, uma nova forma de lar.
Uma comédia sombria e excêntrica sobre recomeços, fantasmas do passado e amizades improváveis num lugar onde nada faz sentido, mas tudo tem seu lugar. Oi, eu sou o Fexel e se você se interessou por alguma dessas obras, deixei no comentário fixado o link para adquirir a mídia física delas. Ah, e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar no vídeo para poder ajudar no engajamento.